Aleluia. Vamos lá, mais um dia de desafio. Propósito aqui, firme e fortes. Instagram e aqui no Meeting. Glória a Jesus. Vamos orar, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar por mais esse dia, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de nos limparmos, de nos sermos aperfeiçoarmos, amadurecidos, moldados pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor revele o profundo, secreto e escondido. Quais são as áreas, Pai, que nós precisamos de transformação profunda. Nós clamamos, Senhor, para que o nosso coração, Pai, que os nossos pensamentos sejam, Pai, transformados pelo louvor da Tua glória. Senhor, nós sabemos que o que o Senhor deseja de nós é que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. Senhor, que existem algumas barreiras, que existem algumas dificuldades, existem muitas lutas que vão se levantando, Senhor, enquanto nós estamos dentro desse caminho, porque se o mundo odiou a Cristo também, ele segue o mesmo caminho, tentando nos odiar. Mas clamamos, Senhor, para que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas e que possamos, Senhor, fazer o bem sempre, manifestando a Tua glória, o Teu poder, avançando, Deus, no Teu reino e propagando a Tua palavra, Senhor, que é a verdade. Nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos por mais esse momento, pela vida do Senhor e dos seus filhos que estão assistindo agora e que vão acompanhar depois também. Te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Vamos lá. Bora que bora. Hoje nós vamos falar, estar nos arrependendo de algo que é muito sutil, mas é algo que muitas vezes é manifesto de uma forma velada, né? De uma forma escondida ou até mesmo nós como nação, né? Nós estamos visto aí ataques, né? Ou falas contra Israel, contra os judeus, e isso não é bom. Então hoje nós vamos entender e nós vamos levantar uma medida de arrependimento por nós, nossos familiares e a nossa nação, para que nós possamos ter a graça de Deus, porque além dessa expressão, né, que eles têm como persona não grata, que tem por trás na questão espiritual é muito forte. Então nós vamos pegar aqui Gênesis capítulo 12, verso 3, que vai dizer o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, quem se levanta contra Deus atrai maldição. Então, Jesus era judeu, profetas eram judeus, os apóstolos eram judeus. A Bíblia foi escrita, na sua boa parte, em hebraico, a Tanar, no caso, o Velho Testamento, que nós conhecemos como Velho Testamento. Depois, conferida, tinha um povo chamado os bereanos, né? Eles tinham o cuidado de verificar se aquilo que os apóstolos estavam falando, de fato, estava de acordo com
a Tanar, ou seja, a Bíblia hebraica. Então, é algo muito profundo. Então, existe um conceito chamado antissemitismo. O que é o antissemitismo? É o preconceito, ódio ou perseguição contra os judeus. Então, existem formas, existem manifestações, existem frutos que começam com piadas ou estereótipos, discriminação ou perda de direitos, violência física e perseguições em massa, negação do Holocausto e teorias da conspiração. Exemplo, que judeus controlam a mídia, a economia, que estão querendo dominar o mundo, né? Há alguns teve um tempo que teve um boato, né, que foi levantado, chamado Protocolos Sábios de Sião, que é um documento falso que espalhou uma ideia de conspiração judaica mundial, né, que eles estavam tentando dominar o mundo, que eles estavam tentando. Então, muita coisa baseada em inveja e baseado no ódio, levantando essa, para que eles não fossem aceitos em lugar nenhum. Então, olha só que coisa, né? Amados, tem algo especial na vida desse povo. Esse povo foi escolhido, foi, como se diz, a base, né, tudo aquilo que nós lemos da Bíblia, né? Porque esse povo deu lugar e guardou. Olha quanto tempo esses escritos foram preservados, existe uma porção de coisas, amados, que faz parte da cultura judaica, que para nós não faz sentido. É como se fosse assim, né? Um goiano e um piauiense. Como se fosse um goiano e um paraense. Como se fosse um paulista e um amazonense. Tem nuances, né? Tem hábitos culturais ali, né? Vai da comida, da roupa, dos hábitos, da fala, tudo. São características do povo, naturais do povo, né? Então, existem coisas que são naturais do povo judeu. E existe essência daquilo que Deus derramou sobre a vida deles. E nós, como alguém que foi enxertado na oliveira, vamos absorver também. Então, as características ou as raízes hebraicas da fé, bênção, né? Então, hoje, por exemplo, nós celebramos as festas bíblicas, que o Senhor falou ali que são estatutos perpétuos, né? Não apenas festa dos judeus. Mas a partir da vida daquilo que eles viveram, do exemplo daquilo que eles viveram ali, nós podemos ter uma ideia da completude e da bênção que é celebrar. Então, vamos ver o seguinte. Origens históricas. Nós temos os povos semitas, que são hebreus, os caldeus, os árabes. Então, estavam no sudeste da Ásia. E, por algum motivo, esses caldeus e outras etnias ali, eles ou se juntaram com outros povos e outros simplesmente desapareceram. Mas os que estão em evidência ali, né? Hebreus, judeus e parte ali os árabes também. Então, teve uma competição religiosa, então, cristianismo versus judaísmo. Então,
qual era a retórica, qual era o ponto ali? A acusação de matar Cristo, mas não foram os judeus que mataram Cristo, amados. Foi o pecado e essa expressão da religiosidade, por os nossos pecados, foi a nossa dureza. Então, quer dizer que se fosse em outro lugar, eles não teriam matado a Cristo? Então, ali era o epicentro de tudo que acontecia. Então, o Senhor veio para os seus e os seus não receberam. Mas não significa que está ligado apenas os judeus, mas sim a humanidade. Na Idade Média, os judeus perdem ali cidadania e são acusados de ganância e conspiração. Depois, no século XX, nós temos tem ali a expressão que apareceu, o nazismo, a ideologia da purificação da raça, né? Então era uma raça maldita, eles criam nisso. Por isso, isso foi crescendo, 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 até que culminou no Holocausto, com 6 milhões de judeus mortos. Então, é uma coisa muito complicada. Então, exemplos de antissemitismo. Adolf Hitler e o regime nazista. Políticas árabes anti-Israel. No caso ali, Hamas. Também. Símbolos nazistas e a sua herança de ódio. E essa expressão daquilo que foi falado dos protocolos de Sião, que é esse documento falso que espalhou a ideia da conspiração judaica mundial, que até hoje tem uma... Então, quais são as consequências, amados? Vamos lá. Espirituais, atrai maldição. Gênesis capítulo 12, verso 3. Históricas, queda dos impérios que perseguiam judeus. Egito caiu, Babilônia caiu, Roma caiu, nazismo caiu. Então, social, perseguições, genocídios, marginalização. Então, o que nós aprendemos hoje, por exemplo? Respeitar e abençoar a nação de Israel e os judeus. Prepara a gente para receber bênçãos. Então, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Odiar ou rejeitar judeus abre portas para espíritos malignos e maldições. E guardar o nosso coração contra a inveja, preconceito e conspirações. Então hoje nós vamos orar aqui, nos arrependendo de todas essas expressões. Amados, nós somos a continuação dos nossos familiares, dos nossos antepassados, e nós temos situações que acontecem na nossa vida que são reflexos de maldições ou mal em ação, que perseguem a nossa linhagem, e existem coisas que, se não forem quebradas, elas são dadas continuidade. Então, exemplo, o histórico daquilo que aconteceu com os nossos antepassados fica na nossa linhagem. Quer dizer que nós vamos pagar pelos erros dos nossos antepassados. Mas aqueles espíritos malignos ou aquelas maldições ficam na família. Se eu cair na mesma coisa, ou seja, eu preciso também cooperar, ou seja, colocar a chave de ignição e de alguma maneira fluir na mesma situação que os meus familiares fluíram. Então, isso acaba ativando essas maldições. Então, aquilo fica na família, fica na linhagem, portanto, é ativado quando eu tenho as mesmas atitudes. Não sei se está dando para entender.
Tá claro aí? Então, um exemplo, não só por conta disso. Na família tem um legado de feitiçaria. Se eu nunca fluir nisso, eu estou guardado, né? Mas eu preciso fazer essas renúncias, quebrar esses altares, é, fazer por identificação mesmo, Senhor, olha, eu e os meus familiares, como representante da minha linhagem, Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Você não sabe se na sua linhagem alguém perseguiu ou atacou os judeus, o povo de Deus. Então nós temos que pedir perdão ao Senhor, né? Nos purificar de tudo isso e principalmente nos blindar. Então a palavra fala que aqueles que oram pela paz em Israel prosperam. Então nós vamos orar, nos arrependemos e nos arrependendo e orar pela paz em Israel. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, adorar e exaltar o teu santo nome. Pedir perdão ao Senhor. Pai, se nós, os nossos familiares, os nossos antepassados pecaram contra o Senhor, levantando perseguição, conspiração, fazendo, Pai, qualquer expressão de dano contra os judeus, Pai. Desde Constantino, Pai, e a assimilação do cristianismo, Pai, até mesmo pelo catolicismo, até mesmo, Senhor, pelas vertentes de protestantismo que falaram e agiram contra os judeus, com a ideia de que eles mataram Jesus e não os nossos pecados. Senhor, perdão, toda perseguição, por todo sangue derramado, toda fala tendenciosa, toda expressão, Pai. Nós queremos lhe pedir perdão, clamar por tua graça, tua misericórdia, teu favor. Carecemos, Senhor, da tua graça. Pedimos, Senhor, o sangue de Jesus venha limpar a gente desse pecado, dessa expressão. Nós amamos, Senhor, Israel, amamos o povo judeu. Nós abençoamos, Senhor, e declaramos que sobre os seus muros haja paz, shalom. Senhor, nós pedimos, Senhor, para que a glória do Senhor venha sobre a vida deles, para que eles enxerguem, Senhor, Jesus, o nosso Mashiach, nosso Salvador, Pai, que eles tenham uma plena revelação, que as escamas caiam dos olhos, eles possam contemplar, Deus, a tua graça, o teu favor e a salvação do Senhor, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós clamamos. Pedimos, Senhor, para que a nossa mente seja esclarecida nos pontos de racismo, de preconceito, de perseguição, de discriminação, de violência, de negação, as teorias, as piadas, os estereótipos, Pai. Nós clamamos e pedimos perdão ao Senhor e nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Abençoa, Senhor, cada um dos que estão aqui acompanhando pelo Meet, pelo Instagram, dentro desse propósito, desse desafio de crescimento, avanço e arrependimento. Nós queremos manifestar, Senhor, a tua glória, o teu poder e a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Amém. Bom dia, Grazi, tudo bem? Bom dia, queridos.
Amém, queridos? Deus abençoe. Até Ana, Maria do Carmo, Wenver, sejam bem-vindos. Aleluia. Amém, queridos? Então amanhã nós retornamos, se o Senhor permitir, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, se o Senhor permitir, vai ser bênção demais. E um detalhe importante, ó,